Bem, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui na primeira edição do Quero Você Eleita, que é um trabalho que vem sendo feito para impulsionar as candidaturas femininas, para criar pontes. Eu queria agradecer a todas vocês. Esse evento acontece numa realização da Quero Você Eleita, que é uma startup que surgiu em 2020, com a participação de Elaine Santos, Gabriela e eu, e a gente começou a trabalhar pelas candidatas. E criando essas pontes, conectando profissionais, conectando as candidatas, conhecendo as dores, a sororidade e a dororidade dessas candidatas, a gente resolveu atuar profissionalmente no sentido de trabalhar para que isso aconteça de fato, por mais mulheres na política. Então, eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, nas empresas que estão investindo, né, nesse processo, né? Ulisses, Gabriela Hollenberg, Correio Brasiliense, Rede Essentos, JUS, Instituto Atual e outros que vão aparecer aqui. Agradecer especialmente a vocês que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui. A proposta é a gente interagir, é a gente conectar saberes e, principalmente, a gente não só participar da política e não só ter candidatas, mas principalmente ter mulheres eleitas. Essa que é a nossa proposta, e nisso a gente tem que convergir, a gente tem que se somar. Eu sou uma, mas não sou só. Precisamos de rede de apoio, precisamos ver as nossas causas comuns, precisamos lutar contra a violência política, porque ela é uma realidade. Vocês vão ter o exemplo aqui, e vocês vão poder ver como é que a gente pode agir, né? Sabemos desse desafio, sabemos da polarização, né? A ideia não é fazer discursos, é a gente falar com o coração, é trabalhar o afeto como o ato, como a emoção que sustenta os nossos atos. E a gente sabe de todas as nossas capacidades. Então, vamos buscar integrar, né, e fazer. O ideal é que a gente estivesse aqui no formato circular, né, uma roda de conversa, mas os espaços ainda são espaços verticalizados, né? E, quando a gente agrega, a gente quer circular a palavra, ser mais informal e fazer com que isso flua. Então, a ideia aqui é de uma roda de conversa. Ao final, a gente espera que vocês saiam daqui mais motivadas e que a gente saia daqui mais conectadas. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer a todas as nossas convidadas, eu queria agradecer a todas vocês, aos nossos apoiadores, a equipe, toda a equipe da QVE e a equipe que está nos auxiliando aqui, a equipe do Chico, a equipe que está lá embaixo, enfim, que são as pessoas que trabalham junto conosco. E queria chamar vocês aqui, Gabriela Hollenberg, para poder apresentar por que quero mulheres eleitas. Quem você quer provocar de batom vermelho? Sua vadia. Pode internar essa louca. Gostosa você, hein? Pega o absolvente e manda para tuas primas. Mal comida. Só pode ser uma desocupada. Uma louca, alienada. Vagabunda. Quando você vai sair na rua de novo? Horário, lugar, etc. Queria fazer uma visita com meu canivete. Isso é falta de homem. Vadia. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo. Taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Curta. E se estressou, foi? Tá de TPM. Mocinha, se inscreve no Big Brother, põe um silicone, tenta algo na TV ou na indústria do pornô. Piranha. Quem é o sugar daddy dela? Seu pai deve ter fugido ao ver a filha que se tornaria. Com uma filha desse tipo, entendo ele ter se matado. Esse que dá, ele gerei uma burra. Você parece a Peppa Pig. Pra ser deputada deve estar dando pra alguém. Cala a boca, rapariga. Você é ridícula. Vai pra puta que te pariu. Era só o que faltava, Patricinha desgraçada. Cínica. Era pra estar na cozinha uma hora dessa. Se fode, sua vaca. Porca. Vagabunda. Histérica. Baleia. Puta. Tá pedindo, né? Piranha. Vai lavar roupa, porra. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Isso é o que dá a eleger uma burra. Se eu encontro na rua, dou 10 facadas dessa cara sonsa, sua arrombada. Se eu vejo essa mocreia na rua, não teria feminista pra me segurar de quebrar a cara dela. Daria uma surra nessa puta ordinária. Vou te estuprar. Meu anjo, cala a boca. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, microfone. E agora? Está ouvindo. Peço para colocar minha apresentação, por favor. Esses áudios, gente, são áudios reais,
que foram aí destinados a parlamentares, a governadores, presidentes da República. Na verdade, são uma reprodução, né, de ofensas que foram, enfim, nas redes sociais ou recebidas diretamente por elas. E a gente faz essa dinâmica, né, e a gente precisa fazer com que os homens também escutem esses áudios para que eles possam entrar nessa experiência. Eu peço que vocês liguem todas as luzes, gente, por favor. Isso, justamente, eu pedi para ligar a luz. Obrigada. Então, eu peço licença a toda a minha ancestralidade, a todas as mulheres que deram a vida para que eu pudesse ter o direito de existir, o direito de não ser estuprada, de não ser queimada, de não ser violada, o direito de votar, o direito de me expressar e estar aqui hoje nesse palco para poder mostrar para vocês que todas as mulheres que se lançam no desafio da política colocam em risco a sua própria existência. Não importa o partido, não importa o cargo, não importa o país. No Brasil, Dilma Rousseff, Simone Tebet, Tabata Amaral, Manuela Dávila, Joyce Hasselmann, Marielle, Celina Leão, Flávia Arruda. E eu poderia aqui ficar horas falando mulheres que sofrem violência política só por se lançarem no desafio da política. A gente está no século XXI e as mulheres ainda estão lutando pelo seu direito de existir. E aí vocês devem estar se perguntando, então, por que eu quero mulheres eleitas? Para fazer vocês passarem por isso, por essa violência, por esse ódio. E o que eu quero hoje, né, trazer para vocês durante todo esse dia é mostrar que, apesar de tudo, vale a pena. Porque quanto mais mulheres na política, mais a gente muda a política, a gente muda a cultura, a gente muda a sociedade, porque as mulheres têm produzido um mandato diferente, que resgata o pertencimento. E o pertencimento é o encontro do meu desejo de estar com o seu desejo que eu esteja. E a partir desse diálogo, né, dessa escutativa da população, dessa construção coletiva, os mandatos femininos, eles têm sido pautados, no geral, de uma forma muito mais participativa. E eu tenho trazido como exemplos, a gente tem mapeado muitos exemplos na Quero Você Eleita, e um exemplo muito importante para a gente é o da deputada Érica Malunguinho, que é a primeira mulher negra e trans eleita no Brasil, e que tem vários projetos, mas dentre eles um projeto inovador, que é o Terreiros Políticos Pedagógicos, que parte de sair, né, do espaço físico da Assembleia para poder dialogar com a população, leva todo o seu mandato ali, e aí o projeto dela é o Terreiros Políticos Pedagógicos, e trabalha a partir da perspectiva da pedagogia política. E as mulheres têm trabalhado muito com a pedagogia política. E o que é isso? Basicamente é esse encontro de saberes, né? Ele se desloca e, a partir dali, né, levando o seu conhecimento a respeito de quais são as competências dos poderes, o que faz uma deputada, o que faz um vereador, o prefeito, o governador, entendendo com a população qual é aquela demanda que existe, se constrói um resultado compartilhado, né, a partir daquele encontro de saberes. Então, seja um ofício para o Poder Executivo, seja um projeto de lei, uma CPI. E aí você tem esse resgate do pertencimento. Você não constrói para a população, você constrói com a população. E, a partir disso, a gente tem produzido, então, esses mandatos mais participativos, com esse resgate da população. E quando a gente entende que quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa, importa, a gente se engaja, a gente se compromete, a gente se reconecta. E a gente precisa muito disso, né? Nesse país, a gente vive uma grande crise de representatividade. Muitos não se sentem representados, muitos sentem que não são considerados pelos seus representantes.
e que, de repente, quem eles são, o que eles pensam, o que eles fazem não importa, e o que a gente precisa justamente é desse resgate do pertencimento. E, mais uma vez, há outros exemplos, eu poderia citar vários, a gente tem também esse exemplo do Gabinetona, que também é um exemplo que a gente gosta muito de trazer, porque mostra como tem várias formas de se produzir um funcionamento de um mandato, né, nessa construção coletiva. Então, por exemplo, o Gabinetona funciona como um mandato coligado e coletivo, que é uma deputada federal, uma deputada estadual e 2 vereadoras que funcionam com estratégias compartilhadas, metas comuns. Eles partem do pressuposto de construir ali com os movimentos sociais, com as organizações, um mapa de lutas, e a partir dessa construção do mapa de lutas, que está ali, né, indicando quais são os principais desafios e o que a sociedade civil está demandando, você tem, a partir dali, a construção de soluções concretas para um determinado problema. E essa forma de fazer política, né, por que eu quero mulheres eleitas? Porque a nossa vivência, a nossa experiência, ela é muito diferente da masculina, né? Os nossos desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos são muito diferentes. E não é por outra razão, né, que a gente produz, inclusive, novos conceitos. Nós somos hoje mais da metade da população, 82 milhões de eleitoras. Quase a metade dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Nós somos quase a metade das filiadas nos partidos políticos. E por que, então, né, desconsiderar, por que não potencializar todas essas mulheres na elaboração das políticas públicas e das leis? Até porque, exatamente porque a nossa vivência e a nossa experiência é diferente, a gente produz aí, né, inovações na linguagem, inovações nos conceitos. Então, quem tinha ouvido falar de feminicídio, economia do cuidado, dignidade menstrual, violência política de gênero, enquanto a gente não tinha mulheres nos representando. Por que eu quero mulheres eleitas? Porque quanto mais mulheres na política, mais a gente muda a política, mais a gente muda a cultura, a nossa sociedade. E um exemplo que eu gosto muito de trazer é da CPI, né, da pandemia. Para quem teve a oportunidade de acompanhar, a bancada feminina no Senado Federal, ela foi iniciada formalmente em 2021, em março. Um mês depois se iniciou a CPI da pandemia. E a constituição da CPI se iniciou ali com 11 titulares e 7 suplentes, todos homens brancos. E a bancada feminina lutou para que ela tivesse voz, ainda que não tivesse voto. Foi difícil, não tinha previsão regimental, e foi uma construção complexa, porque os homens não queriam que as mulheres tivessem essa participação. Mas, uma vez que elas conseguiram, elas foram as grandes protagonistas da CPI, não apenas pela forma como a investigação, né, aconteceu, pelo protagonismo das investigações, mas também pela pedagogia política, porque a gente pôde ali, a partir da CPI, identificar como os homens, senadores e também os próprios investigados, tratavam as senadoras da República. E aí isso virou pauta, né? Virou pauta da mídia, né? A questão da violência política, a questão da interrupção, do desrespeito, da deslegitimação, e elas puderam ali, a partir da pedagogia política, ensinar, olha, isso aqui não é admissível, isso aqui é violência. E os próprios senadores começaram a entender e compreender quando uma situação de violência acontecia. E a partir dali, a gente teve uma virada de chave, porque os senadores passaram a sair em defesa das senadoras quando isso acontecia. E o mais interessante foi ver que, no final, a conclusão de tudo foi justamente o relatório final, não só reverenciando o trabalho das mulheres como protagonistas das investigações, mas também recomendando que o Senado Federal ampliasse os trabalhos da bancada feminina em todos os trabalhos da casa. Então, por que eu quero mulheres eleitas? Porque
o que importa para as mulheres é fazer, e não quem faz. O importante é resolver o problema. Então, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o trabalho da bancada feminina, seja na Câmara, seja no Senado, o que a gente percebe hoje é que as mulheres se unem em torno de pautas comuns. O diálogo que se estabelece é suprapartidário. Há uma união em torno de pautas e, a partir disso, mesmo a gente tendo hoje um governo conservador e um Congresso majoritariamente masculino, a gente teve a aprovação de pautas muito relevantes nessa última legislatura. Então, a gente teve, por exemplo, a aprovação da Lei de Violência Política de Gênero, da Lei de Dignidade Menstrual, que prevê a distribuição dos absorventes. A gente teve vários aprimoramentos na Lei Maria da Penha. E por que isso foi possível? Porque o que importa é fazer e não quem faz. Os projetos de lei, eles estão sendo construídos pela bancada feminina em autoria coletiva. E é exatamente o que a gente está precisando nesse país. Porque, para a gente, não falta problema. Né? Nós somos o 2º país no mundo em grávidas adolescentes, o 4º país no mundo em casamento infantil, o 5º em violência contra a mulher e o 7º em feminicídio. E o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, eu não vejo outra forma de construir uma outra política, porque a política masculina e branca e elitizada construiu esse resultado. Se a gente continuar elegendo homens brancos elitizados, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que eu quero mulheres eleitas, é por isso que eu quero vocês todas eleitas e todas as demais que estão se lançando. E exatamente por compreender que a gente precisa que essas práticas, essas novas práticas, essa nova forma de fazer política que vem sendo protagonizada pelas mulheres, que ela seja viralizada, que ela seja espalhada, que ela seja, enfim, difundida pelo nosso país, é que em 2020 a gente iniciou esse projeto, que é a Quero Você Eleita, que é essa startup de impacto social que funciona como uma aceleradora de mulheres na política e que tem, então, como propósito potencializar as candidaturas e mandatos femininos para que a gente possa alavancar esses números. Né? A gente teve uma série de ações afirmativas nos últimos anos que produziram algum resultado, mas ainda muito insuficiente para o que a gente precisa. E aí, a gente, em 2020, iniciou um projeto para as eleições municipais, fizemos aí uma jornada com as candidatas e a gente montou uma Ferrari para quem nem sabia dirigir, não tinha dinheiro para pagar gasolina. A gente juntou profissionais de marketing político, digital, WhatsApp, inteligência emocional, jurídico. E a gente percebeu que, na verdade, né, os rincões do nosso país, todas essas mulheres ali, né, do Brasil profundo, elas são esquecidas pelas políticas públicas, elas são esquecidas pelos seus partidos políticos e que o buraco é muito mais embaixo. Então, exatamente por essa razão, é que a gente vem alavancando esse projeto, porque a gente compreende que os partidos políticos eles não estão verdadeiramente interessados em eleger mulheres. Nessa experiência, na Quero Você Eleita, quando o dinheiro chegou, ele chegou faltando 2 a 3 dias para o final ali das eleições, ou seja, vocês que são candidatos sabem que não dá para fazer nada faltando 2 a 3 dias para as eleições. E exatamente por isso, né, acompanhando todo esse trabalho, a gente percebeu que esse não é o interesse. Tanto não é que muitas candidatas que são muito fortes e que têm ali uma eleição mais provável, muitas vezes são alijadas pelos próprios partidos, seja, né, não permitindo que elas sejam candidatas, seja não enviando recursos para viabilizar aquela candidatura, e às vezes até fazendo com que aquela candidata, aquela mulher, na verdade, saia do seu partido, porque ela já teria uma eleição mais provável. Bem, a gente vem avançando, a gente teve avanços importantes, então, por exemplo, agora o dinheiro vai chegar para vocês antes da prestação de contas parcial, mas não vai chegar para todas, a gente tem que falar aqui a verdade, vocês precisam se preparar para isso. E a parcial é só no início de setembro, ou seja, vocês estão aí fazendo campanha, né, nesse momento, porque a eleição, no fim das contas, já começou, ainda que não seja oficial. E eu sei que está todo mundo aqui muito ansiosa e insegura, porque não sabe quanto vai receber de dinheiro dos partidos políticos.
E essa é a realidade de todas as candidatas do Brasil. Eu posso dizer porque eu tenho conversado com muitas candidatas em todos os estados. Bem, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer mudar essa realidade. A gente vai viver o processo eleitoral mais desafiador da nossa história, um processo de muito ódio, de muita violência. Muitas famílias estão se rompendo por causa da política, muitas pessoas estão se distanciando por causa da política, e eu não enxergo outra solução para o nosso país, para esse resgate do pertencimento, que não seja a partir de um diálogo suprapartidário, de uma escuta ativa, de uma construção coletiva, e tudo isso está sendo protagonizado pelas mulheres. E é exatamente por isso, para a gente poder alavancar essas candidaturas, porque a gente não quer mais só candidatos, a gente quer mulheres eleitas, é que a gente está aqui hoje, porque eu tenho um sonho, que é ver as mulheres ocupando e povoando a política. E eu quero que as mulheres e as meninas sejam livres, e liberdade é não ter medo de viver, não ter medo de andar por aí. E tem uma frase que eu carrego comigo, que é da música da Suede Nunes, Povoada. E ela diz que eu sou uma, mas eu não sou só. Eu sou uma, mas eu não sou só. Eu tenho vocês todas e todos que estão aqui engajados nesse projeto e que estão aí apoiando. E eu reverencio todas vocês que estão se lançando nas eleições de 2022. É isso, gente. Obrigada. Vocês conseguem soltar? Eu sou uma, mas não sou só. Bora levantar. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Mãe, vem pra Tem cá. em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Cadê ela? Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Elaine, vem pra cá. Jordana, vem pra cá. Laila, Quem vem pra falou cá. que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Sou uma, mas não Eu sou sou só. uma, mas não sou só Jordana. mesmo. Jordana. A gente vai fazer a foto depois da coisa. Ah, tá. Mas cadê o... Pode colocar de novo a música. Não, ele estava fazendo filme. Laila, Eu sou uma, mas não sou a gente consegue só. tirar uma foto, será? Logo? Povoada, quem Vai lá, falou vai que lá. eu ando só? Nessa terra, nesse chão de Vem meu todo Deus, mundo pra sou frente uma, pra mas gente não tirar uma sou foto, só. gente, por favor. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, Pode sou subir uma, todo mas mundo não também. sou só. Melhor ainda. Vem, mãe baiana, vem, pessoal. Vem, Quem vem, fala vem. que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos. Vamos tirar foto, sou vem. uma, Pode mas colocar, não sou quer só. deixar a música rolar enquanto Sou isso. uma, Vem, mas sobe não pra gente sou tirar uma só. foto. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas Eu não sou sou só. uma, mas não sou só mesmo. Pode colocar de novo Eu enquanto a gente sou tira a uma, foto. mas Vai. não sou só mesmo. Povoada, E aí, quem gente? falou que eu ando só? Nessa terra, mãe, vem, nesse mãe. chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só?
Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muito. Sou uma, mas não sou só. 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 Sou uma, mas não Eu sou sou só. uma, mas não sou só mesmo. Gente, vamos que a gente vai lançar agora a nossa campanha. Eu sou uma, Axé, mas não sou só mesmo. axé, axé. Muito axé pra todas. Aí. Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas E aí, não sou gente, só.